Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu vim contar pra você como que funciona o Drex, a moeda digital que acaba de ser lançada pelo nosso Banco Central e que na verdade se trata de uma representação digital do real, a nossa moeda brasileira. E no vídeo de hoje eu quero te falar para que isso vai servir, vantagens, desvantagens e como que o Drex vai então influenciar na sua vida. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Drex, que é o real digital, é uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency, ou seja, uma moeda emitida por um banco central, mas representado de forma digital. E na verdade, pessoal, apesar de terem esses nomes, Drex, CBDC, o que significa o real digital? É uma representação em termos virtuais, em termos digitais, do nosso papel moeda, o velho e bom real brasileiro. Mas isso está sendo feito agora pelo Banco Central a partir de agosto de 2023, cuja fase de testes e implantação vai durar ao longo do primeiro semestre de 2024, visando a um único objetivo. Isso é, facilitar as trocas voluntárias que são feitas a todo instante, tanto entre pessoas jurídicas, quanto entre pessoas físicas, quanto entre pessoas físicas e jurídicas. E aí eu vou te dar um exemplo de uma coisa que hoje em dia, inclusive para os tempos atuais, é algo bem demorado, que é, por exemplo, a liquidação de um ativo em bolsa de valores. Se você já investe em bolsa de valores, você, assim como eu, sabe muito bem que quando você compra um ativo na bolsa de valores, existe um prazo de liquidação de 2 dias úteis. Isso quer dizer que se você hoje compra ações, por exemplo, do Banco Itaú, aquele dinheiro vai ser retirado da sua conta pela corretora, para completar essa transação e só dali a 2 dias úteis, de fato, você vai ver o seu ativo ali aparecendo na sua carteira de investimentos do banco ou da corretora. E para fazer uma venda é a mesma coisa. Você vai ter que vender o seu ativo lá usando o home broker da sua corretora, que é a representação aí de onde você dá suas ordens para a bolsa de valores. E aí depois de 2 dias úteis, que é o chamado prazo de liquidação, que de fato vai ser depositado na sua conta o dinheiro correspondente daquela venda, daquele ativo que é negociado em bolsa de valores. Agora, por que vocês acham que existe um prazo como esse de 2 dias úteis? Isso porque existem vários intermediários na cadeia que envolve a compra e a venda de uma ação em bolsa de valores, por exemplo. Quando você compra uma ação em bolsa de valores, você dá uma ordem diretamente para a B3, que é a nossa bolsa de valores. Aí a B3 ela tem que se comunicar com aquela pessoa que está vendendo e de fato ver se aquele ativo está disponível. No caso, essa pessoa seria uma outra corretora, alguma outra instituição financeira, e ela tem que comunicar à sua corretora e ao seu banco que você de fato quer comprar aquilo, para que a corretora, ela então pegue o seu dinheiro que está disponível lá e efetue aquela compra daquele ativo, que vai ser ao longo dos próximos 2 dias úteis, repassado para a corretora daquela entidade, daquela pessoa física ou jurídica que vendeu aquele ativo, para que depois esse dinheiro seja então transferido para ela e que você então na prática consiga de fato comprar aquele ativo que você acabou de dar uma ordem de compra. Então você percebe que existe uma cadeia de vários intermediários nessa operação, o que fazem com que ela primeiro se torne bem cara, porque ninguém trabalha de graça, com o mercado financeiro e os sistemas de transação digitais não é diferente, e que ela também fique mais demorada. Agora imagina que se você, por meio do Drex, que vai ter um sistema de transações exclusivo dele, o real digital, ele vai ter um sistema de transação exclusivo dele, onde vão ser registradas todas as transações, elas vão receber códigos, vão ser 100% rastreáveis e identificáveis. Imagina você simplesmente fazer uma transação lá dentro do Drex, o seu real digital, ou seja, a representação do dinheiro físico que você tem, já sai da sua conta e já vai direto para aquela pessoa que está transacionando com você, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Isso permitiria, por exemplo, que a gente reduzisse esse prazo de liquidação, de compra e venda de ativos em bolsa de valores, um prazo que poderia ser de menos de 1 dia útil, e que isso acontecesse também com vários outros ativos. Então, para você, investidor brasileiro, seja de renda fixa, seja de renda variável, na minha visão, o Drex vai reduzir os prazos de liquidação, encurtar os custos de transação, e o investidor só tem a ganhar com isso. Inclusive, uma das formas de você investir hoje, utilizando representações digitais de ativos físicos, é inclusive a renda fixa digital, sobre a qual eu já falei nesse vídeo, que vai ficar aqui em cima nos destaques e também ao final, em que eu falo justamente sobre a representação de um ativo de renda fixa, tradicional, que foi então levado para esse mundo digital, então foi representado em termos digitais, utilizando uma rede específica e própria para isso. E aí imagine comigo, se para você investir em renda fixa, você conseguir fazer isso em pouquíssimos instantes, para você investir em renda variável, você também fazer isso em pouquíssimos instantes, em frações de segundos, como já acontece com o Pix, que é nosso sistema aí de transações instantâneas, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Seria sensacional. E além disso, essa representação digital do nosso real
tem também infinitas outras utilidades. Vamos pensar aqui como exemplo, você quer comprar um carro ou vender o seu carro, né? Quando você faz uma compra ou uma venda de um carro, você concorda comigo que você tem que estabelecer uma relação de confiança com a outra parte? Imagina só que eu quero comprar um carro, eu tenho, por exemplo, aqui R$90 mil para comprar um carro e eu sei que tem uma pessoa ali vendendo exatamente o carro que eu quero pelo mesmo preço que eu estou disposta a pagar, 90 mil. E aí eu já fecho o negócio com essa pessoa, eu assino um contrato, tudo bonitinho. Só que na hora, pessoal, de fazer o pagamento, como que acontece aí no dia a dia? Você vai concordar comigo que você tem que dar pelo menos um sinal, né? Você tem que transferir para aquela pessoa, na base da confiança, um valor, para que depois ela vá lá, então, ela vá ao Detran e ela consiga, então, fazer a transferência do carro para o seu nome. De forma que, se aquela pessoa, ela quiser sumir com o sinal do dinheiro, né, do valor que você deu para comprar o carro, ela consegue sumir, não é verdade? Você precisa de ter um mínimo de confiança nela ali, confiar, acreditar na palavra dela, para que essa transação, ela seja efetivada. E aí aquela pessoa, na base da confiança, vai lá e transfere o carro para o seu nome. E aí você termina de pagar, ou você já paga 100% do valor do carro e depois a pessoa transfere, né, correndo um risco da pessoa sumir com o dinheiro. A mesma coisa acontece com o imóvel, né? Muitas vezes você quer vender um imóvel, quer comprar um imóvel, a pessoa, o interessado comprador, ele tem que ir lá e depositar, se não for o valor do imóvel todo, pelo menos um sinal significativo para que a outra pessoa, ela firme um contrato de promessa de compra e venda e vá ao cartório registrar aquela transação, aquela troca de propriedade. E com o Drex, isso promete chegar ao fim. Você pode digitalizar, tokenizar o seu ativo, a casa ou o carro que você quer vender, digitalizar, tokenizar o contrato de compra e venda e de forma instantânea, quando você fizer uma transação utilizando a rede exclusiva do Drex, há uma transferência automática do registro e da propriedade daquele bem cuja representação virtual está registrada no mesmo sistema do Drex, que é o real digital. Então a gente tem ganhos de celeridade e de redução de custos em várias camadas de transações comerciais, seja investimentos, seja compra em vendas, tanto entre pessoas físicas quanto entre pessoas jurídicas. E na minha visão, essas são as grandes duas vantagens que prometem fazer com que o Drex dinamize tanto o acesso aos investimentos quanto a redução de custos para a efetivação de transações comerciais de forma geral, e todos nós temos muito a ganhar com isso. Agora, nem tudo são flores. Como tudo nessa vida, né, pessoal, tem um lado bom e tem também o lado ruim. E o lado ruim do Drex, pelo menos na minha visão, é que absolutamente tudo que você fizer, cada passo que você der, ele vai ser 100% controlado pelo Banco Central. Hoje, existem algumas formas de você fazer transações, né, sem que elas estejam sob controle de uma instituição financeira e sem estar sob os olhos do Banco Central, que é, por exemplo, quando você faz transações internacionais, vamos supor, você abre uma conta em corretora de valores, tem valores ativos estrangeiros lá fora, tudo bem, você é obrigado a declarar isso na sua declaração de imposto de renda, mas você faz isso numa relação de confiança e transparência com o nosso Banco Central, porque, de fato, o Banco Central ele não tem acesso ao que tem depositado na sua corretora em um país americano, em um país estrangeiro, até porque o nosso Banco Central não tem uma jurisdição sobre essas localidades. Então, o que você investe, o que você declara no seu imposto de renda, se restringe a uma relação de confiança e transparência que você presta com o nosso governo por meio da sua declaração de imposto de renda. A mesma coisa acontece quando você compra criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, né? Você vai declarar aquilo na sua declaração anual porque você sabe que isso é seu dever como contribuinte, como cidadão brasileiro, mas na prática, se você não declarar, o Banco Central e a Receita Federal, ela não tem mecanismos claros de conseguir descobrir o que está, por exemplo, registrada numa carteira digital criptografada de Bitcoin e de Ethereum. Agora, com o Drex, toda e qualquer transação que você fizer, ela vai estar registrada no seu nome, ela vai ser totalmente e facilmente, em pouquíssimos segundos, rastreada pelo Banco Central e pelos órgãos fiscalizadores e investigativos. Então, por um lado, apesar de você perder um pouco a sua privacidade, que é o lado ruim, ainda tem pelo menos uma coisa boa dentro dessa desvantagem, que é dificultar ao extremo lavagem de dinheiro, transações comerciais fraudulentas. Então, na minha visão, pessoal, tudo bem, a gente pode até perder um pouco de privacidade, aliás, a pouca privacidade que ainda nos restava com relação a transações comerciais, transações do que a gente faz com o nosso dinheiro. Mas, na minha visão, a gente tem muito mais a ganhar em termos de celeridade, redução de custos e inovação do que, de fato, a gente ter uma perda própria de privacidade, porque isso já acontece há muito tempo, né? Com a digitalização de todos os meios de investimento, você abre uma conta em corretora por meio de aplicativo, você tem conta em banco por meio de aplicativo, a partir do momento em que a gente reduziu as transações com dinheiro físico, hoje praticamente com o Pix e com cartão de crédito ninguém mais usa dinheiro físico, a gente já, de certa forma, perdeu essa privacidade com relação ao que a gente faz com o dinheiro, né? E o Drex, ele vai colocar uma pá de cal
no pouquinho de privacidade que ainda nos restava com relações a transações digitais, que muitas vezes era possível você manter em sigilo, como por exemplo transações internacionais ou com criptomoedas como Bitcoin, como Ethereum, dentre outras por aí. Mas como eu disse para vocês, colocando tudo dentro de uma balança, na minha visão, eu acho que todos nós, cidadãos brasileiros, a gente tem muito mais a ganhar com essa inovação do que a perder. Igual foi com o Pix, né? No início o pessoal ficou aí meio com medo, meio receoso. Hoje, basicamente, todo mundo usa Pix o tempo todo para fazer diversas compras e transações comerciais. E eu acho que o Drex, ele vai chegar aos pouquinhos para também facilitar a nossa vida. E o recado de hoje era esse. Se você tem alguma dúvida, alguma observação, ou quer me falar o que você acha do Drex, que é importante também eu contar com a sua opinião, saber o que você está pensando sobre isso, não deixe de colocar aqui para mim nos comentários. Não esquece também de dar o like nesse vídeo, isso é muito importante aqui pro canal, e se inscrever e ativar o sininho caso você ainda não seja inscrito, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso e até a próxima.